Começou a fase decisiva da NFL, playoff, é mata-mata, é ou vence ou vai pra casa. Acabou a primeira rodada e eu vou trazer pra você tudo de melhor que rolou nessa primeira rodada e projetar os 4 jogos da rodada divisional. Vai ter só jogaço. Vem comigo que vai valer a pena. Antes de entrar direto no assunto dos jogos, eu peço encarecidamente que você vá aqui embaixo e se inscreva no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, porque é muito importante pra gente, faz o canal crescer. Quanto mais gente tiver inscrita, mais gente participando, interagindo, dizendo pra gente o que vocês querem ver, melhores condições de produzir conteúdos a gente vai ter. Então, espalha a palavra, mostra pros amigos, pega aquele amigo que você sabe que já viu futebol americano, mas que não entendeu muito bem o jogo, ou que quer acompanhar, mas está começando ainda, manda o canal pra ele, fala pra ele, ó, vale a pena, vê os vídeos lá, tem tutorial, tem de tudo. Então, por favor, se inscreva no canal e ajuda o canal a crescer. Quanto mais crescer, melhores os conteúdos. E chegou o mata-mata da NFL, meus amigos, é o filé mignon da temporada, os melhores times em campo, e pela primeira vez na história da NFL, nós tivemos 6 jogos na rodada de wildcard. Ganhou tá dentro, perdeu tá fora, vai pra casa, curtir a família, curtir férias, e só volta a jogar em setembro. Vamos lá, começando com o playoff da NFC. Como eu disse, foram 6 jogos na rodada de wildcard, 3 na Conferência Nacional, 3 na Americana. Abrindo a NFC, nós tivemos Los Angeles Rams 30-20 sobre o Seattle Seahawks em uma partida terrível de Russell Wilson, que começou a temporada cotado para MVP, jogando demais. Eu elogiei aqui ele tantas vezes. Ele foi um dos grandes responsáveis pela eliminação. Não que seja só culpa dele, é claro, mas ele é o quarterback e fez um jogo bem ruim contra o Los Angeles Rams, começando com essa pick six aí. Picked Williams. Touchdown Rams! O Rams chegou para a partida vivendo uma situação dramática na posição de quarterback. Há 2 semanas, Jared Goff sofreu uma lesão no polegar e passou por uma cirurgia, ou seja, ele está se recuperando ainda, mas ainda assim, o técnico Sean McVay optou por botar o Goff, ativar ele para o jogo e botar ele no banco. Botou o Wolford como titular, que era o reserva, e o Blake Bortles, que é o terceiro quarterback, ficou inativo para a partida. O problema é que o Wolford sofreu uma lesão no pescoço logo no começo do jogo, e Jared Goff, operado, com um ponto no dedo ainda, precisou entrar em campo para jogar. Considerando todas as circunstâncias de um jogador que acabou de passar por uma cirurgia, está se recuperando ainda, começou no banco, teve que entrar durante o jogo, o Jared Goff até que fez um jogo bem razoável, acertou 9 de 19 passes, um pouco menos de 50% de aproveitamento, mas conseguiu um passe para touchdown e foi o suficiente para levar o time dele à vitória, porque do outro lado ele tem uma defesa muito, mas muito boa, principalmente o cornerback Jalen Ramsey jogou demais. Se você quiser achar o DK Metcalf, é só procurar no bolso do Ramsey, que ele deve estar lá até agora. É verdade que Metcalf teve 2 touchdowns na partida, mas enquanto ele foi marcado por Jalen Ramsey, ele não conseguiu produzir absolutamente nada, ele foi engolido no jogo, porque o Ramsey é o melhor cornerback da NFL hoje. E a situação muito ruim do ataque do Seahawks enterra de forma melancólica uma temporada que começou promissora, com o ataque jogando muito bem, e a defesa mal. Quando isso inverteu, o ataque não conseguiu manter o nível. A defesa melhorou bastante na reta final da temporada, mas o ataque caiu muito de produção e isso acabou custando caro nos playoffs. Já sobre o Rams, existe uma máxima nos playoffs da NFL. Times que têm boas defesas e correm bem com a bola sempre conseguem fazer uma graça, conseguem avançar e podem dar trabalho na pós-temporada. É exatamente isso que o Rams faz nesse momento. Tem um jogo terrestre bom, Cam Akers faz uma excelente temporada e a defesa dos times que restaram na temporada agora é a melhor da NFL. Tem uma linha defensiva muito forte. Vamos ver como é que fica o Aaron Donald, ele teve uma lesão nas costelas nesse jogo, mas ainda assim a defesa jogou muito bem sem ele. E tem o melhor cornerback da NFL. Você está a um passo de ter a melhor defesa quando você tem 2 jogadores desse nível. Essa defesa é muito boa e pode carregar esse time longe. Ainda no sábado, o Tampa Bay Buccaneers enfrentou o Washington Football Team e esse jogo deixa um claro recado. Cuidado com o que você deseja. Depois que se classificou para os playoffs, Chase Young, defensive end do Washington, cantou ainda em campo: Tom Brady, eu estou chegando. E ainda estou esperando ele chegar, porque ele jogou e não encostou o dedo no Brady. Mas ainda assim o jogo foi bem mais equilibrado do que a gente esperava. O Washington não teve o quarterback titular, Alex Smith, que sofreu uma lesão e não conseguiu se recuperar a tempo de ir pro jogo, mas o reserva, Taylor Heinicke, fez uma boa atuação, foram mais de 300 jardas totais para ele, teve um touchdown de passe, teve um touchdown corrido e deu bastante trabalho para a defesa de Tampa. Só que do outro lado, você tem Tom Brady, aos 43 anos, que jogou uma barbaridade.
Esse cara é inoxidável, é inacreditável o que ele faz nessa idade jogando nesse nível na NFL, não é pra qualquer um, amigo. Apesar de um aproveitamento de passe um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado de ver do Brady, ele fez um excelente jogo. Aos 43 anos foram 381 jardas e 2 touchdowns para ele. Tá jogando muito e ele pode levar esse time longe. Será que Tom Brady consegue o 7º título da carreira, dessa vez com um time diferente e ainda quebrando a maldição do Super Bowl? Vamos ver. Fechando a rodada da Conferência Nacional, nós tivemos Chicago Bears contra New Orleans Saints em um jogo em que a defesa do Saints dominou do início ao fim, não deu basicamente nenhuma chance real do Chicago Bears ganhar o jogo. Trubisky fez um jogo horrível, não que isso seja uma surpresa, porque Mitchell Trubisky não é um grande quarterback. O único touchdown que o time de Chicago produziu na partida foi no último segundo, quando já estava tudo decidido, o Tyrande Jimmy Graham agarrou a bola e foi já correndo pro vestiário, porque acabou o tempo e já não tinha mais a menor chance de virar o jogo. A verdade é que esse New Orleans Saints é um time muito forte, não por causa do ataque, que nas últimas temporadas vem jogando muito bem, mas sim por causa dessa defesa, que é muito boa. Marshawn Lattimore é um excelente cornerback, Cameron Jordan faz uma excelente temporada, essa defesa pode levar o New Orleans Saints longe. Drew Brees já está na reta final de carreira, muitos dizem que ele vai se aposentar ao fim desse ano, ele não confirmou nada, mas as fontes dos principais repórteres da NFL dizem que essa é a última temporada de Drew Brees, e agora ele tem a chance de buscar o 2º título da carreira para consolidar como um dos maiores quarterbacks da história da NFL. Eu não acho que precise, ele já é para mim top 5 da história da NFL, ele lidera em várias estatísticas e acho que ele não lidera, ele é 2º ou até 3º no máximo, então para mim Drew Brees já está consolidado como um dos maiores da história, mas nada melhor do que um 2º título ali para fechar a carreira com chave de ouro, né? Outra nota legal sobre esse jogo é que nos Estados Unidos ele foi transmitido no canal Nickelodeon, um canal infantil que transmite desenhos. Se você nunca viu nada lá, certamente você já ouviu falar sobre Nickelodeon. E aí eles botaram vários efeitos visuais bem divertidos para atrair as crianças e foram bem didáticos também. Tinha vários momentos em que havia uma animação explicando as faltas, explicando as pontuações, o que era o jogo, para atrair um público jovem. A NFL está sempre um passo à frente dos outros. Agora falando sobre a Conferência Americana, o jogo entre Buffalo Bills e Indianapolis Colts abriu a rodada e eu esperava que ele fosse um pouquinho mais desequilibrado. A gente está falando do time de 2ª melhor campanha na temporada, o Buffalo Bills, o Josh Allen que está jogando muito bem, o ataque bom, a defesa jogando melhor, contra o Indianapolis Colts, que foi o pior classificado para os playoffs. Vitória do Buffalo Bills por 27-24, mas esse jogo podia ter sido diferente se o Colts soubesse aproveitar melhor as oportunidades que teve. Os dois times começaram muito bem no ataque, o Colts caminhou bem, ficou com um field goal só, e a resposta do Buffalo Bills foi um passe mágico de Josh Allen para touchdown, que você vai ver agora. No, he's a thrower. Touchdown! Só que depois disso, o Indianapolis Colts respondeu e podia ter até aberto uma vantagem relativamente confortável na partida. Ele virou o jogo para 10-7, teve uma posse de bola na beira da endzone para fazer 17-7, só que não conseguiu entrar. E aí, quando você dá chance para o Buffalo Bills castiga. Com excelente espaço de Josh Allen e boa atuação de Gabriel Davis, o Buffalo Bills conseguiu caminhar e reagiu e virou o placar. Conseguiu até abrir uma vantagem relativamente confortável, mas o Colts não se deu por vencido, foi resiliente, brigou até o final e teve até a chance de uma campanha para empatar o jogo nos últimos segundos, só que não conseguiu caminhar. Philip Rivers teve até uma boa atuação, eu esperava menos dele, ele jogou bem nessa partida, mas o ataque do Colts, ele parece que sofre sempre para caminhar. O jogo terrestre com o Jonathan Taylor não funcionou tão bem e o Rivers, apesar disso, conseguiu fazer um bom jogo. Esse Colts, com um quarterback um pouquinho melhor na próxima temporada, acho que pode dar mais trabalho na AFC. Esse time tem bastante potencial na defesa, tem uma linha ofensiva muito boa, tem bons recebedores. O Philip Rivers não fez um grande ano e acho que isso pesou. Eu sei que eu acabei de dizer que ele fez um bom jogo, a culpa da eliminação não é dele, mas ainda assim, se ele fosse um pouquinho melhor, esse ataque seria mais potente, ao meu ver. Já o Buffalo Bills rompeu uma cerca de 25 anos nos playoffs. Desde 1995 não ganhava um jogo em pós-temporada e segue sonhando em voltar ao Super Bowl. Esse time é tetra-vice, perdeu 4 Super Bowls consecutivos e quer romper essa seca também e conquistar o primeiro título de sua história. Vamos ver se consegue. Josh Allen tá jogando muito, a defesa tá melhorando e esse time, pra mim, é o 2º principal candidato na Conferência Americana. Baltimore Ravens e Tennessee Titans fizeram um jogo que prova que o mundo é movido pela força do ódio. Esses dois times construíram uma rivalidade muito grande ao longo do último ano, especialmente depois da derrota do Baltimore para o Tennessee Titans nos playoffs. O Baltimore era muito favorito, tinha vencido 14 jogos na temporada, estava sobrando, chegou para enfrentar o Tennessee Titans que era uma zebra, tinha vencido o New England Patriots, mas é aquilo, o Patriots não estava jogando muito bem. E aí Tennessee chocou o mundo e eliminou o Baltimore nos playoffs dentro de Baltimore.
E aí em 2020 e 2021 eles se enfrentaram novamente na casa do Ravens, e novamente o Tennessee ganhou, sendo que antes da partida, Tennessee se reuniu no escuro do Baltimore, arrumou treta com John Harbaugh, o treinador, e o time do Baltimore Ravens não ficou muito feliz com isso. Além disso, Lamar Jackson, quarterback dos Ravens, tentava acabar com a fama de que ele não joga bem nos playoffs. Ele fez 2 partidas na carreira dele na pós-temporada e tinha jogado muito mal em ambas. Então, ele precisava provar que ele conseguiria ganhar jogos com esse time na pós-temporada, e foi exatamente o que ele fez. O começo do jogo do ataque do Baltimore Ravens, e principalmente do Lamar Jackson, fez o torcedor coçar a cabeça e falar: eu já vi essa história antes e eu não gosto nem um pouquinho do final dela. Porque o ataque entrou em campo, teve um trend out, logo depois o Tennessee Titans anotou um touchdown com o A.J. Brown, e o Lamar voltou para campo e foi interceptado. Parecia que seria mais uma atuação decepcionante nos playoffs, mais uma derrota vexatória, que o Baltimore começaria 3-0 a carreira do Lamar, mas não foi isso que aconteceu, porque o menino acalmou e resolveu a partida. O ataque terrestre do Ravens e também o aéreo começou a entrar, o time conseguiu caminhar, anotou um field goal, a defesa parou o ataque do Titans, o que parecia que não ia acontecer, e aí Lamar voltou para campo, e quando estava no meio do campo, numa 3ª-9, que parecia que era uma jogada perdida, ele fez isso aí. Trying to escape and run for it, and he's got it and more! Lamar Jackson down the sideline. Will they give it to him? They will! Touchdown, Baltimore! Com essa corrida espetacular de 48 jardas para touchdown, o Baltimore empatou o jogo e foi pro vestiário sem desvantagem para acalmar os ânimos e fazer ajustes, e foi exatamente o que aconteceu. O ataque voltou explorando mais um pouco os passes para as laterais, esticando o time adversário e conseguiu virar o placar. Abriu uma vantagem de 20-13 e aí precisava que a defesa aparecesse para responder e selar a vitória, e foi exatamente o que aconteceu, com direito à resposta da provocação feita lá em novembro. Um dado curioso sobre esse jogo: esses times já se enfrentaram nos playoffs 5 vezes e nunca o time mandante venceu uma partida. Foram sempre vitórias do visitante, 3 de Baltimore, 3 do Tennessee. Será que agora, depois dessa vitória, com menos pressão sobre os ombros, Lamar Jackson consegue levar o Baltimore Ravens a uma final de conferência e até talvez a um Super Bowl? A gente vai ver daqui pra frente. Encerrando a primeira rodada de playoffs, nós tivemos a rivalidade entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. O Browns não ia à pós-temporada desde 2002, não vencia o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh desde 2003, e foi exatamente isso que ele conseguiu na primeira rodada dos playoffs. E não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória acachapante do Cleveland Browns, venceu por 48-37 e no primeiro quarto já estava 28-0. Começou o jogo com esse lance aí, um fumble recuperado para touchdown. And they start with a horrible snap all the way back to the 2-yard line, and the Browns bounce it into the end zone where they wind up with a touchdown. Esse foi o primeiro lance da partida. E aí logo depois o ataque do Pittsburgh parecia atônito, perdido. O Big Ben foi interceptado 2 vezes, o Cleveland Browns dominou completamente, terminou o primeiro quarto ganhando por 28-0. O Pittsburgh não conseguia resposta, e aí depois desse primeiro quarto, até que o Steelers no resto do jogo conseguiu reagir, conseguiu fazer mais pontos com o adversário, mas aí quando você tem uma desvantagem de 28 pontos para tirar, fica muito, mas muito difícil, né? E apesar dessa frente grande, eu tenho certeza que o torcedor do Cleveland Browns começou a suar frio, porque o Pittsburgh ameaçou uma reação. Chegou a botar uma desvantagem de 28 pontos em 11, e aí parecia que o Cleveland Browns teria mais uma derrota daquelas de arrancar a alma do torcedor, uma coisa que o torcedor de Cleveland está muito acostumado. Isso aconteceu várias vezes ao longo dos anos com o Cleveland Browns, esses anos de fracasso todos, todo esse tempo em que o Browns não conseguiu ir para os playoffs, não conseguiu ter bons times na NFL, ele viu atuações assim, de derrotas que cortavam o coração, que arrasavam o torcedor. Parecia que seria de novo, mas não com esse time, não com Baker Mayfield, não com Jarvis Landry e não com Myles Garrett. Esses caras chegaram para mudar a cara desse Cleveland Browns e conseguiram. Esse time tá com uma vitória em playoff, venceu o maior rival fora de casa. É uma atuação que vai ficar para a história do Cleveland Browns, independente do que aconteça daqui para frente. Eu não acho que Cleveland seja um time para sonhar com o Super Bowl nesse momento. Era o momento de quebrar essa escrita, de voltar para os playoffs e de ganhar um jogo em playoff. Conseguiu ganhar um jogo em playoff. Então foram 2 escritas quebradas, mas eu acho que esse time precisa de mais casca para o futuro. Ele tem condição de competir, mas na AFC os favoritos são Buffalo Bills e Kansas City Chiefs.
Já o Pittsburgh Steelers tem um futuro um pouco nebuloso à frente, tem um quarterback mais caro da próxima temporada na NFL e ele já está em reta final de carreira, já são 39 anos para Big Ben e não se sabe se ele vai ter condições de competir em alto nível. Ele até fez um ano bem razoável, ele foi um dos grandes motivos para esse ataque ser minimamente competitivo. Se não fosse o Big Ben, esse ataque seria ainda pior. Mas precisa melhorar, precisa que o ataque terrestre funcione melhor, a linha ofensiva tem que bloquear melhor para a corrida, porque sem um ataque terrestre você sobrecarrega demais o Big Ben, e foi exatamente o que a gente viu nesse jogo. Ele teve que passar quase 60 vezes para conseguir competir com o Cleveland Browns. E não à toa, ele foi interceptado 4 vezes. Será que o Cleveland Browns consegue chegar ao Super Bowl e consegue consolidar essa temporada espetacular com o troféu Vince Lombardi? A gente vai ver daqui para frente. Vamos falar um pouquinho sobre a próxima rodada, sobre a rodada divisional dos playoffs. Agora vamos fazer uma breve análise dos 4 confrontos da rodada divisional, começando por Green Bay Packers contra Los Angeles Rams. Esse jogo tem 2 pontos que me interessam bastante. Eu quero ver se a defesa do Packers melhorou de fato contra a corrida ou se foi só fogo de palha ali quando não conseguiu parar o Derrick Henry. Vai ter muito trabalho. Esse ataque terrestre do Los Angeles Rams é muito bom e muito criativo, mas não existe tanto ameaça aérea, porque Jared Goff está se recuperando de uma lesão, jogando contra uma boa secundária. Talvez a defesa do Green Bay consiga parar. Se não conseguir, vai passar aperto. Do outro lado, eu quero ver como é que vai funcionar o ataque do Green Bay Packers, que pode ter problemas na linha ofensiva principalmente. David Bakhtiari, o left tackle titular, sofreu uma lesão no joelho, não joga mais nessa temporada, e aí se o Rodgers for pressionado, ele pode ter problemas nessa partida, principalmente porque ele pode não ter o principal alvo dele no jogo, Davante Adams. Não é que ele esteja lesionado, nada do tipo, mas se ele for enfrentar Jalen Ramsey, pode ser que ele não seja um fator no jogo, porque Ramsey costuma anular o melhor wide receiver do time adversário. E o meu palpite aqui, eu aposto na zebra, o Green Bay é bem favorito, mas eu acho que vai dar Rams. No outro duelo da Conferência Nacional tem rivalidade de divisão, 2 times que se enfrentaram 2 vezes já nessa temporada e vão fazer o terceiro jogo, Tampa Bay Buccaneers contra New Orleans Saints, Drew Brees contra Tom Brady. Se somar a idade dos 2 quarterbacks, dá mais de 80 anos, meu amigo. É rinha de 12 e eu acho que é um jogo muito equilibrado. Você vai ter um ataque do Tampa Bay Buccaneers que tem muito potencial, que tem excelentes recebedores em Chris Godwin, Mike Evans, o Antonio Brown, eu não gosto muito dele, mas enfim, é preciso dizer. E você tem uma defesa do New Orleans Saints muito, mas muito boa, que faz uma excelente temporada do outro lado. O ataque do Saints também não é ruim, tá com todo mundo recuperado, Alvin Kamara jogando, Michael Thomas voltou de contusão, Drew Brees voltou de contusão, não tá jogando assim de encher os olhos, mas tem bastante potencial, existem bons jogadores ali nesse ataque, contra uma defesa do Tampa Bay Buccaneers que deu bastante espaço pro quarterback reserva de Washington. Eu tô curioso para ver como é que vai funcionar. Esse jogo para mim é o mais equilibrado do playoff nessa segunda rodada. Eu acho que vai dar Saints. Esse é o meu palpite. Na Conferência Americana, nós teremos o duelo entre os 2 quarterbacks mais criticados da classe de 2018 do draft, Josh Allen contra Lamar Jackson. Josh Allen foi a 7ª escolha geral, mas ele teve problemas, inclusive para entrar no college, ele não foi bem avaliado, não recebeu bolsas, ele mandou e-mail para as universidades buscando uma chance, conseguiu uma chance em Wyoming, jogou muito bem e foi a 7ª escolha geral do draft. O Buffalo Bills apostou nele, mesmo tendo Josh Rosen disponível, que era avaliado como o melhor quarterback daquela classe, ao lado do Baker Mayfield. Ainda assim, ele teve uma carreira de bastante sucesso no Buffalo Bills até aqui. São 3 anos como titular, jogando bem, levou o Buffalo aos playoffs na temporada passada, novamente tá nos playoffs e teve uma das melhores campanhas da Conferência Americana, jogando muito bem. Então Josh Allen já se consolidou na carreira. E do outro lado nós temos Lamar Jackson, MVP da última temporada. Ele foi a 32ª escolha daquele draft. Todo mundo dizia que Lamar deveria ser wide receiver, que ele nunca conseguiria ser um quarterback de alto nível na NFL. Ainda assim, são 30 vitórias e 7 derrotas só na carreira. Ele foi MVP da última temporada. É verdade que nos playoffs ele não conseguiu ainda todo esse sucesso que ele conseguiu na temporada regular, mas já está consolidado como um dos principais quarterbacks jovens da NFL. Os 2 somados não chegam a 50 anos. Lamar Jackson tem 24 anos recém-completados e o Josh Allen tem 24, prestes a fazer 25 esse ano. Esses caras são o futuro da Conferência Americana. Em 2019, o Baltimore foi até Buffalo e ganhou por 24-17, mas os 2 times são bem diferentes da temporada passada. O Baltimore não está jogando tão bem quanto estava jogando naquela época e o Buffalo Bills está bem melhor do que naquele ano. A verdade é que o Buffalo Bills teve uma pequena queda na defesa em relação à última temporada, mas o ataque do Baltimore teve uma queda bem grande em relação à última temporada. Perdeu, inclusive, um jogador que teve um impacto muito grande naquele jogo, que foi o tight end Hayden Hurst.
Vamos ver como é que esses times se saem. Eu tô curioso para ver como é que o Josh Allen vai jogar contra a boa secundária de Baltimore e tô curioso para ver como é que esse jogo terrestre de Baltimore vai funcionar em Buffalo, no frio, contra a defesa do Buffalo Bills, que é a 8ª que mais cede jardas por carregada na temporada. Esse confronto é muito equilibrado, eu acho que o Buffalo é favorito e vai levar mais promessa de um jogaço e promessa de coisa apertada ali, talvez um field goal de diferença só. Do outro lado nós temos Cleveland Browns contra Kansas City Chiefs, dois times de quarterbacks jovens também. Baker Mayfield tem 25 anos e é o quarterback mais velho da AFC na rodada divisional. Do outro lado, Patrick Mahomes também tem 25, é o atual campeão do Super Bowl. Esses dois times são muito diferentes. O Cleveland Browns chegou na temporada como zebra, querendo sonhar em romper a seca e voltar aos playoffs, conseguiu isso, ganhou do maior rival e agora está na rodada divisional contra o grande favorito da temporada. O Kansas City Chiefs é o atual campeão do Super Bowl. Patrick Mahomes foi MVP da temporada regular em 2018-2019, foi MVP do Super Bowl em 2019-2020, e esse time, com a equipe titular, ganhou 14 de 15 jogos na temporada. Então, o Kansas City Chiefs é o grande favorito, o Cleveland Browns entra como zebra, mas a gente já viu coisas mais incríveis acontecerem nos playoffs. Eu não ficaria surpreso se o Cleveland Browns conseguisse vencer aqui. Talento para isso tem bons jogadores na defesa, deve ter a secundária de volta, tem Myles Garrett, que é um excelente pass rusher, e você tem talento no ataque também, com um jogo terrestre muito bom, Baker Mayfield numa boa temporada, Jarvis Landry como um dos melhores wide receivers da NFL. Pode ser que aconteça, porque a gente tem que ver uma coisa que me preocupa. Será que o Kansas City Chiefs vai entrar com aquela marra, aquele salto alto que aconteceu durante a temporada em alguns momentos, ou ele vai entrar bem consciente de que é um jogo perigoso e ele precisa jogar no máximo, no nível máximo de concentração, de energia? Esse é um fator que precisa ser levado em consideração, mas para mim, o Kansas City Chiefs é bem favorito. Patrick Mahomes vai castigar a secundária do Cleveland Browns, que vai estar recuperada, né? Eles não tiveram os dois cornerbacks titulares nesse jogo, mas eu acho que o Kansas City Chiefs leva em mais uma bela atuação de Patrick Mahomes, que volta à final de conferência pelo 3º ano consecutivo. Na tela agora você vê a tabela da rodada divisional dos playoffs. No sábado, dia 16 de janeiro, o Los Angeles Rams encara o Green Bay Packers às 6h35 da tarde. Às 10h15 da noite, o Baltimore Ravens enfrenta o Buffalo Bills. Já no domingo, dia 17, o Cleveland Browns vai pegar o Kansas City Chiefs às 5h05 da tarde, enquanto às 8h40 da noite, o Tampa Bay Buccaneers enfrenta o New Orleans Saints. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e se inscrito aqui embaixo no canal, é muito importante pra gente, ajuda a espalhar a palavra, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Quinta-feira tem vídeo novo, ao meio-dia eu escalo a minha seleção de calouros, você não pode perder esse time especial que eu vou montar. Até lá, até o próximo vídeo.